Bom dia, pessoal. Tô aqui passando para vocês. Na verdade, eu tô aqui mais uma vez trazendo para vocês um novo assunto, né, de química. Então, esse nosso assunto equivale ao capítulo 3 do módulo 19. E esse assunto aqui são as propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos, que está lá no capítulo 3, viu? E no final da videoaula nós teremos a atividade referente a esse capítulo que vocês irão fazer. E ela vai também estar lá na descrição do vídeo, viu? Então, antes de eu começar para outra parte, considerando que os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, que a gente já viu, nós podemos dizer que as propriedades, tanto físicas quanto químicas desses hidrocarbonetos, elas são muito semelhantes, viu, galera? Então, o que a gente observa na prática é uma grande variação dessas propriedades. Por exemplo, solubilidade em água, a densidade, a temperatura de ebulição. Então, a gente vai tentar compreender essas propriedades de forma com que o comportamento dos alcanos ele é semelhante também ao comportamento dos alcenos, que é aqueles que têm ligação dupla, e é semelhante ao comportamento dos alcenos que tem a ligação tripla. Mas é lógico que existem, né, algumas generalizações, algumas diferenças, viu? Então, nós vamos estar falando agora sobre a temperatura de fusão e ebulição, no caso, as propriedades físico-químicas dos alcanos. Então, aí nós temos, o que eu posso dizer para vocês, nós temos que compreender as propriedades físico-químicas dos alcanos. Por exemplo, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, a densidade e a solubilidade. Mas aqui, a priori, nós vamos falar sobre a temperatura de fusão e de ebulição, que na verdade a gente percebe que as temperaturas de fusão e de ebulição dos alcanos, elas vão aumentando, né, progressivamente, de acordo com o tamanho da cadeia carbônica. Então, por isso que a gente tem que compreender essa temperatura de ebulição, né, e temperatura de fusão. Uma coisa também que eu quero falar para vocês é que, por exemplo, algumas propriedades físicas, né, dos alcanos, que é o ponto de fusão, o ponto de ebulição, né, densidade e solubilidade, que eu já tinha comentado, entre outros, vai depender do tipo e também da intensidade das forças intermoleculares, que a gente vai ver mais à frente. Então, geralmente, quanto maior, pessoal, é a força intermolecular, maior vai ser os pontos de fusão, os pontos de ebulição e também a densidade. E os alcanos, eles são considerados a primeira classe de substância orgânica. As outras famílias que podem como é que eu posso dizer, vão se obter a partir por diferentes processos, né? E aí, o que eu posso também falar para vocês com relação os alcanos, eles são apolares, né? Ou seja, solúveis em solventes apolares e insolúveis em solventes polares, independente do tamanho, né? Sempre serão insolúveis em água. Também que eu posso dizer para vocês é que vamos agora partir do sim, que eu tinha falado para vocês, né? Que o ponto de ebulição, né, no caso, aumenta conforme aumenta o tamanho da cadeia, né, como eu já tinha comentado com vocês. E aqui
nós vamos falar sobre a densidade, né, e a solubilidade. Então, é o seguinte, os alcanos, né, são menos densos que de todos os grupos orgânicos, né, eu já tinha até falado para vocês em relação a isso, e que o que eu posso falar também sobre a densidade é que a densidade das substâncias depende principalmente das suas massas moleculares. Então, por exemplo, os alcanos líquidos, eles são menos densos que a água. Então, todos possuem densidade menor do que a densidade da água. Por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, a parafina, se você for colocar em contato com a água, eles flutuam na água. Então, isso faz com que a densidade deles seja menor do que a densidade da água. E com relação à solubilidade, que a gente sabe que eles são moléculas, né, apolares, são insolúveis em água, são solúveis em solventes apolares, né, que é no caso de baixa polaridade, que é o exemplo benzeno, tetracloreto de carbono, clorofórmio. Então, o que eu posso também estar falando é que essa solubilidade, ela é como se ela tivesse também interligada com a densidade desses compostos. Viu, galera? Dando continuação. Então, antes de falar, o que eu já tinha dito para vocês, que a densidade, né, depende, né, da massa molecular das substâncias. E com relação à solubilidade, então, substâncias polares se dissolvem em líquidos polares. E substância apolar se dissolve em líquido apolar. Aqui, como diz aquela frase que vocês ouviram lá no primeiro ano do ensino médio: semelhante dissolve semelhante. Continuando. E aí, como eu tinha falado para vocês sobre a questão das forças intermoleculares, então a gente tem que observar de modo geral que as temperaturas de fusão e de ebulição dos alcanos, eles vão aumentando, né, conforme o tamanho da cadeia carbônica, como eu já tinha dito para vocês. E aí, por exemplo, eu tenho o pentano e o butano. Butano, 4 carbonos, e o pentano, 5 carbonos. Então, em um único átomo de carbono, define uma mudança de fase, seja de gasosa para líquida, em algumas, né, condições. Para a gente entender esse comportamento, é necessário que a gente compreenda essas interações intermoleculares em cada composto. Então, as moléculas dos hidrocarbonetos, elas são muito pouco polares. Então, elas interagem entre si, né, predominantemente por meio de interações. E, no caso, essas interações é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, traduzindo, forças dispersivas de London. Alguns chamam até forças de London. E aí, o que eu tenho para falar para vocês com relação a essas forças de London é que esse tipo de força intermolecular só ocorre entre moléculas, né, apolares, que é o que tô mostrando aí para vocês. 2 moléculas apolares tem aí. E aí, uma molécula sendo apolar, devido ao movimento dos elétrons, pode momentaneamente ficar polarizada e, por indução elétrica, ela pode provocar a polarização de uma molécula vizinha. Viu, galera? E a partir daí surge uma atração elétrica muito fraca que vai manter essas moléculas unidas. Então, por serem forças muito fracas, as moléculas unidas por esse tipo de força, elas vão apresentar ponto de ebulição baixo, então são voláteis e constituem geralmente as substâncias gasosas. Uma coisa que eu posso dizer para vocês também é que as forças de London são as forças intermoleculares mais fracas que existem e também elas são conhecidas por forças de Van der Waals. Uma outra coisa que eu quero também comentar com vocês dentro dessas forças
que no caso dessas interações intermoleculares que eu acabei falando, é que essas forças de London, elas são interações, né, que se formaram quando houve aproximação entre as moléculas apolares, né? Então, vai acabar provocando uma assimetria na sua nuvem. Continuando, ainda falando sobre essas interações intermoleculares, então, assim, uma coisa que eu posso dizer também é que, de acordo com o modelo que explica as forças dispersivas de London, essas interações resultam da modificação instantânea da densidade eletrônica ao redor dos núcleos, que temporariamente criam um dipolo capaz de induzir distorções nas nuvens eletrônicas das moléculas vizinhas. Então, dessa maneira, o que eu falo para vocês é que vai se propagar o efeito, permitindo atrações fracas entre os polos opostos, que surgem nas moléculas dos alcanos, viu? Então, outra coisa também, para que um alcano ele passe da fase líquida para a fase gasosa, as interações intermoleculares, elas devem ser rompidas. Porque, como as forças dispersivas de London são de baixa intensidade, o fornecimento de uma quantidade de energia relativamente baixa, ela é suficiente para que as moléculas passem da fase líquida, né, para a gasosa, que é o que explica as temperaturas de fusão mais baixas em relação a de outros os compostos de massa molecular semelhante. Então, em resumo dessas interações intermoleculares, conforme o tamanho da cadeia aumenta, observa-se que a temperatura de ebulição e de fusão também nos alcanos vai aumentar, indicando a ocorrência de uma interação mais forte entre, né, essas moléculas. Continuando, e aqui nós vamos adentrar também nas propriedades físico-químicas dos alcenos, né, e dos alcenos. E aí, o que a gente pode falar também assim, pessoal, ainda que com relação essas interações, os alcanos eles não se dissolvem significativamente em água. E o metano, por exemplo, ele apresenta uma solubilidade de 23 miligramas por litro de água. E a solubilidade dos demais alcanos vai diminuindo, né? Decresce ainda mais conforme o tamanho da cadeia. Esse comportamento ele pode ser explicado pelo fato dos alcanos serem formados por moléculas muito pouco apolares. Por isso que acontece a situação. Então, essas propriedades, né, físico-químicas dos alcenos e dos alcenos, uma outra coisa que eu também não posso esquecer de falar para vocês é que a maioria dos alcanos, eles apresentam valores de densidade que varia, né, tipo de 0,5 a 0,8 gramas por ml. Insolúveis em água, eles vão ser a fase superior das misturas heterogêneas, que é o que acontece, como eu falei para vocês, da gasolina e a água, que eu falei também com relação a, deixa eu ver o que mais, os alcanos, que eu tinha especificado, inclusive, para vocês. E aí, também, ainda continuação desses aqui, que é as propriedades físico-químicas dos alcenos e dos alcenos. Então, a gente sabe que os alcenos são aqueles ali da esquerda, que tem a ligação dupla, e os alcenos são esses da direita, com a ligação tripla. Então, antes de eu falar sobre algumas propriedades deles, eu não posso esquecer, hoje eu tô assim meio esquecida, mas deixa eu falar logo antes que eu esqueça. Vários desastres ambientais, inclusive, a gente já viu vários tipos de desastre ambiental saindo no jornal. Mostram propriedades físico-químicas dos alcanos. E esses desastres também, a gente pode dizer que são resultantes do tipo de interação intermolecular que eles apresentam. Por exemplo, pelo fato de não ser
de ser insolúvel em água, de ser menos denso do que ela, o óleo derramado nos oceanos fica na superfície. Então, tudo isso é por conta, por exemplo, quando você vê sair no jornal óleo, petróleo, ficou lá na superfície né, naquela parte ali, boiando, em outras palavras, aquilo ali acontece por conta dessas propriedades físico-químicas dos alcanos. E aqui, voltando para as propriedades físico-químicas dos alcenos e dos alcinos, de maneira geral, é possível generalizar as propriedades físico-químicas de alcanos para alceno e para alceno. Como eu falei para vocês no início, é por conta da semelhança. Então, a gente pode generalizar um pouco as coisas dos alcanos para esses dois tipos de compostos aí que está na tela. Porque as semelhanças, eles apresentam semelhanças até na estrutura. Então, por maioria das vezes é possível generalizar. Então, as temperaturas de fusão e de ebulição, elas também, como acontecia nos alcanos, aqui também elas acontecem, ou seja, elas aumentam de acordo com o tamanho das cadeias carbônicas. Só que as insaturações, ou seja, essa ligação dupla e essa ligação tripla aí, elas estão presentes nesses compostos, elas são mais polarizáveis do que as ligações simples. Então, a ligação dupla e a tripla é mais fácil do que a ligação simples. Por isso, é o que vai tornar as interações intermoleculares mais fortes. Em razão disso daí, as temperaturas de fusão e de ebulição dos alcenos vão ser maior do que a dos alcenos, de modo que os alcenos possuem temperatura de fusão e de ebulição maior que dos alcanos. Então, vai seguir tipo aquela regra, né? Então, a do alceno é maior do que o alcano e do alceno é maior do que dos alcenos. E aí, voltar aqui, tá? Antes de eu passar para a atividade. Quanto à solubilidade em água e densidade, tanto os alcenos quanto os alcinos, eles também, né, se assemelham com os alcanos. Eles apresentam moléculas apolares. Os alcenos e alcinos são praticamente insolúveis em água. Eles são menos densos do que a água. Eles formam uma fase superior das misturas heterogêneas, que é o que acontece também com os alcanos. No entanto, pessoal, tanto os alcanos, os alcenos e alcinos, eles são miscíveis entre si e em solventes pouco polares, para que forme no final misturas homogêneas, viu, galera? Então, para finalizar, né, a nossa aula aqui sobre propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos, no caso dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos em específico, esse foi um assunto assim, muito chato, porque é teoria, mas eu precisava explicar para vocês. Então, aqui, né, já finalizando a nossa aula, nós temos aqui a nossa atividade, que é para vocês responderem, né, essa atividade aqui do capítulo 3, porque esse assunto ele se refere ao capítulo 3 da apostila 18. Se não me engano, parece que é a apostila 19, pessoal. Eu aqui errei aí na digitação. E aí, vocês já vão responder, né, esse capítulo 3 e me entregar até o dia 22, viu? Vocês vão responder. Quem tiver o livro, responde no livro mesmo. Tira foto da página e aí me manda. Quem não tiver o livro, aí como as questões são pequenas, você responde mesmo só deixando a resposta, aí você tira lá foto das suas respostas e manda para mim. Na nossa próxima aula, nós vamos finalizar a nossa apostila, né, sobre hidrocarbonetos. Aí nós vamos finalizar ela para entrar nas apostilas do segundo bimestre, viu, pessoal? E aí, qualquer coisa que for surgindo dúvida, você pode estar me procurando, viu? Porque esse assunto aqui, eu terminei ele rápido, porque o assunto ele é pequeno mesmo. Então, não podia ficar prolongando um assunto que é pequeno. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar, né, sobre um outro assunto que vai finalizar, que
que nada mais é do que as reações que acontecem nos hidrocarbonetos. Então, até a nossa próxima aula e não esqueçam lá de fazer a atividade e me mandar, viu? Até a próxima!